E aí, pessoal, vamos falar sobre queijo quente ou sanduíche com queijo. Será que os ingredientes que compõem esse mero sanduichinho com queijo vai ser capaz de ter uma resposta no seu corpo completamente diferente? Ou seja, será que dependendo do produto que você coloca, você vai ter uma absorção maior de caloria? E é o que mostra exatamente esse artigo aqui que eu vou desmembrar para vocês. Basicamente, eles pegaram um pãozinho, um sanduíche de queijo e resolveram fazer com dois preparos. Colocaram um pão de forma normal e um queijo mais industrializado, ou fizeram com sanduíche integral e usaram, por exemplo, um queijo cheddar, um queijo mais fresco, né? Então aqui essas marcas talvez não fique muito familiarizado com elas, é porque o artigo ele é internacional, tá bom? Mas foi exatamente esses produtos utilizados para preparo desse pãozinho. Só que para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o metabolismo, principalmente quando a gente fala sobre gasto energético metabólico, que é quanto que você gasta de energia, de caloria por dia. E de onde que a gente obtém esses valores? A partir da sua taxa metabólica basal, taxa metabólica ativa e a termogênese induzida por dieta ou pelos alimentos que compõem essa dieta. Então, quando eu penso na taxa metabólica basal, é quanto o seu corpo gasta para você ficar paradão, sem fazer nada, só para manter os seus sinais vitais, que normalmente é um cálculo obtido a partir da sua massa livre de gordura. A taxa metabólica ativa, você não fica paradão o tempo inteiro, você se mexe, você tem a sua rotina, isso que a gente chama de taxa metabólica ativa. E termogênese induzida por dieta é exatamente a resposta da pergunta do artigo, porque quando a gente pensa sobre o alimento, como qualquer alimento que você ingere, não existe almoço de graça, você tem um custo para você fazer esse alimento, tanto exógeno, né, tanto no mundo como também dentro do seu corpo. Ou seja, quando você consome esse alimento, você tem que gastar energia para provocar a quebra dele, a digestão dele. Você precisa produzir então enzimas que vão ser capazes de promover essa quebra. Depois disso, você precisa da movimentação, do peristaltismo, pode ser, por exemplo, intestinal, para gerar um processo de absorção desse nutriente. Tudo isso tem custo, e dependendo do nutriente, também pode gerar um metabolismo secundário, como por exemplo um ciclo da ureia. Então, assim, obviamente, o custo para você conseguir armazenar, para você conseguir digerir, né, e estocar, vai ser bem menor do que a quantidade calórica desse alimento. Senão você comeria alguma coisa e estaria perdendo peso e não ganhando peso, tá? E quando a gente pensa no artigo específico, voltando àquela pergunta que eu fiz bem no começo do vídeo, o que que eles resolveram fazer? Vamos fazer um sanduichinho de queijo. Os dois vão ter a mesma quantidade de caloria, ou seja, os dois têm 600 calorias. Só que um é feito com pão de forma normal e um queijo mais industrializado, e o outro um pão integral com queijo mais fresco. A divisão de macronutriente ele é bem semelhante, onde a gente tem um pouquinho mais de carboidrato no pãozinho de forma e um pouquinho mais de proteína quando a gente pensa aí no queijo mais fresco, tá bom? E, e aqui só para mostrar, né, caso você não queira realmente acessar o artigo para verificar lá o preparo, eu mostrei aqui a imagem e o que mostra aqui é que comparando esse alimento integral com o alimento mais processado, né, o pão de forma mais normal e o queijo mais industrializado, você tem um teor de fibra de 3 vezes mais. Aqui mostra, né, que na conta mostra 2 vezes mais, mas é que tem o menorzinho aqui. O próprio artigo fala que seria mais ou menos em torno de 3 vezes mais fibra, tá? E qual que foi o resultado desse artigo, a resposta da pergunta do começo do vídeo? É o que mostra exatamente esse gráfico aqui. Para facilitar o entendimento, eu converti esse início do gráfico nessa imagem aqui. Aqui é a quantidade da termogênese induzida. Quando você pega o pão branco, né, com queijo mais industrializado, você atinge mais ou menos em torno de 80 calorias. Mas quando você utiliza o pão integral, ele sobe esse custo metabólico para 140, né, quase o dobro da quantidade. E aí, mostrando referente aos resultados, com a discussão, feito o cálculo completo de toda a curva do gráfico, foi verificado que quando você tem um alimento mais processado, ou seja, com queijo mais industrializado, um pãozinho com menos fibra, você tem uma termogênese induzida por esse alimento de até 46,8% a menos.
E aí, convertendo isso também para colocar uma informação mais útil no nosso dia, basicamente, dependendo dos ingredientes que você coloca nesse alimento, você tem uma absorção maior de calorias. Foi o que foi, a conclusão do artigo foi basicamente: quando você utiliza alimentos processados, mesmo sendo a mesma formação do alimento, ou seja, a ideia era formar um sanduíche, mesmo tendo níveis de macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e gordura bem semelhante e os mesmos níveis de caloria, só pelo fato de você consumir um alimento mais processado, você absorve mais calorias. E aqui especificamente do sanduíche com queijo, queijo quente, absorveu 10% a mais de calorias, tá bom? A resposta, né, a interpretação que foi mostrada de que por que isso pode ter gerado, tem diversas variáveis. Eles citaram um teor de fibra, eles citaram, quando ele fala um teor de fibra, porque quando você pega o pãozinho integral e ele vai sofrendo o processo de refinação, que ele vai perdendo essa fibra, consequentemente ele facilita muito mais a nossa digestibilidade. E facilitando a digestão, consequentemente, você precisa de menos esforço do seu corpo para conseguir digerir e, consequentemente, novamente, você vai ter um menor custo metabólico para essa absorção. Também foi mostrado que, dependendo dos alimentos, você tem um teor nutritivo maior, maior presença de fitoquímicos, maior presença de vitaminas e minerais, ou seja, quanto mais rico esse alimento, maior o custo metabólico para ele ser digerido, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e façam boas escolhas aí quando você for montar o seu sanduichinho, tá bom? Até o próximo vídeo.